Olá, ministra! Oi, Alexia! Que Boa alegria! tarde, muito obrigada pela sua presença, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Para nós é uma grande honra, um grande prazer ter a senhora aqui conosco. A honra é minha, a alegria é minha. Estar no GAP é sempre uma honra, porque eu sou apaixonada pelo trabalho do GAP. Na verdade, vamos deixar as coisas aqui bem esclarecidas. Quanto o GAP já me ajudou. Lá atrás, quando eu estava lá no Congresso Nacional, quanto eu usei o trabalho do GAP para me ajudar com pareceres, com documentos, acompanhamento de propostas legislativas, até mesmo com abaixo-assinado. Não sei se você lembra dessa época, abaixo-assinado contra aborto, a legalização do aborto, legalização das drogas. Vocês mobilizavam milhares e milhares de jovens no Brasil para se manifestar, para registrar a posição com relação a matérias tão importantes. Então, eu sou, assim, apaixonada pelo GAP e eu me sinto em casa. Eu estou em casa agora e é uma honra estar com vocês. E agora, numa posição diferente, né? Eu agora sou ministra. E vamos registrar aqui direitinho a ministra mais bonita do Brasil. Com certeza. Vamos quebrando aqui tudo que é protocolo. Eu estou em casa, estou com meus amigos mesmo. E tomando café, ó, tomando café. Olha aqui, ó, tomando café. Olha aí! Pois é, que bom que a senhora está aqui conosco para a gente conversar sobre esse tema tão importante, né, ministra? Vamos falar um pouquinho dessa ligação entre cristianismo e direitos humanos. Principalmente para mim, é uma matéria importantíssima. Eu sou professora de direitos humanos, sou apaixonada por esse tema, então conversar com a senhora também é um privilégio ainda maior para mim como professora desse tema também. E para a gente começar essa conversa, ministra, a senhora não faz questão de não esconder sua fé, né? A senhora é ministra e também pastora, a senhora já se declarou várias vezes como uma ministra que também é cristã, né? Que não esconde seus princípios. E eu queria saber um pouquinho, né? A gente tá todo mundo aqui curioso para saber como que foi esse chamado da senhora à vida pública, porque o GAP ele tem justamente esse objetivo de chamar também as pessoas a entender esse papel do cristão na vida pública, né? De todos nós como cidadãos. Então, como foi para a senhora, né? Antes desse início na vida política, entender esse chamado e realmente ver que a senhora estava apta a contribuir para o país? Alexia, primeiro, eu não tenho que esconder a minha fé, porque a minha fé não tem nada oculta. Eu sou cristã, e o cristianismo é isso, é essa religião transparente, essa religião da paz, do amor, do bem. Não existe nada na minha fé cristã que é oculto, que é secreto e que não possa ser publicitado. Nada. E por que então esconder essa fé linda, essa fé bela, essa crença linda que é o cristianismo? Não sei se outras crenças pode vir a público e dizer, ó, eu sou cristã, ter esse orgulho de dizer assim, eu sou cristã. Talvez existem outras religiões no mundo que não queiram vir a público e dizer, ó, eu professo tal fé, porque talvez tenha algumas coisas lá que eles não queiram dizer publicamente. Mas nada na minha igreja é vergonhoso. Nada na minha igreja é secreto. Nada na minha igreja fere qualquer direito. Nada na minha igreja é feio. Tudo na minha igreja é belo. Tudo na minha igreja é lindo. Tudo na minha igreja é transparente. Então, por que esconder essa fé? Por que esconder a minha religião? Por quê? E eu vou dizer, inclusive, vou dizer uma coisa. Como ministra de direitos humanos, como ministra da mulher, se eu não tivesse nenhuma religião e eu estudasse todas as religiões do mundo para escolher uma, com certeza eu escolheria o cristianismo. Por quê, Alexia? Qual é a religião do mundo que protege a mulher como o cristianismo? O que é o cristianismo? Quem foi Cristo na história? Qual foi uma das missões de Cristo nesse planeta? Resgatar a dignidade da mulher. Puxa,
como ministra da mulher, eu tenho que amar Cristo. Eu tenho que seguir Cristo. Eu tenho que amar esse Senhor. Ele tem que ser Senhor da minha vida. Na verdade, todas as feministas tinham que seguir Cristo, porque ele veio resgatar o papel da mulher na sociedade. Se a gente acompanhar a história dele, Alexia, primeiro, o plano de redenção de Deus para a humanidade passou pelo útero materno. Bastava isso. Ou Deus não é suficientemente poderoso para ele ter mandado seu filho a esse planeta pronto, adulto, perfeito, apenas para cumprir 3 anos de ministério. Deus é Deus. O planeta é dele. Ele é dono deste planeta. Mas Jesus Cristo vem pelo nascimento materno. E na hora que ele vem pelo nascimento materno, Alexia, o que acontece? Deus vem obedecendo um princípio que ele estabelece, e Deus não quebra o princípio que ele estabelece, o princípio natural, para se entrar neste planeta. Eita, mulher! Eita, como nós somos empoderada! Nossa! Aí eu agora pegando o termo das feministas. Somos empoderada. Para entrar neste planeta, a chave somos nós mulheres. Só se entra no planeta Terra via nascimento materno. Os outros que vierem sem ser via nascimento materno são invasores. A entrada natural neste planeta é via nascimento materno. É por isso que a Bíblia fala que o diabo é salteador e ladrão, porque ele não tem autoridade, autorização de Deus para entrar nesse planeta via nascimento materno. Só Jesus teve essa autoridade e essa autorização. Ele vem via nascimento materno. Então, nós somos tão empoderadas que a chave para entrar no planeta Terra é via nascimento materno. E é por isso que Satanás odeia tanto o útero materno. Eu espero aí que o pessoal que é a favor do aborto comecem a entender que aborto está muito ligado a esse ódio que Satanás tem de útero materno. Eita, eu estou falando agora como pastora. Eita, difícil, é difícil separar. Mas eu estou no sábado à tarde, na minha casa, falando com o GAP, que é um grupo cristão. Então aí, olha, veja só, é isso. Aí Jesus Cristo vem pelo nascimento materno para mandar um recado para o planeta. Eu restauro o papel da mulher neste planeta. Eu venho para restabelecer a dignidade da mulher. Aí eu sou ministra da mulher, não vou seguir esse Senhor. Me poupe, me mostre outro no planeta. Não tem. Ele é Deus, ele é Senhor, Senhor da minha vida. E depois, ao longo de todo o seu ministério, o que ele fez por nós mulheres, meu Deus. Aí depois a gente vai ver o Ministério de Cristo e Direitos Humanos. Quem que estabeleceu a Declaração Universal de Direitos Humanos nesse planeta foi Cristo. Aí a gente vê lá a ONU achando que a ONU que estabeleceu direitos humanos, a ONU copiou o que ele falou lá atrás, né? Aí, Alex, a esquerda vem, né? Achando que a esquerda é mãe e pai dos direitos humanos. Eu dou tanta risada. Nós cristãos, dentro da igreja, nós já fazemos a defesa dos direitos humanos lá no berçário, lá na escola dominical. Nós aprendemos direitos humanos lá na escola dominical. É que a gente não fala direitos humanos, a gente fala amor. A gente fala fraternidade. A gente fala liberdade. Eu vim para libertar os cativos. O que é isso? Está lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Amar aos próximos, está lá. Fraternidade, na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Liberdade de expressão, está lá. Jesus Cristo veio para nos trazer liberdade. Então, assim, Jesus Cristo estabeleceu neste planeta dignidade, liberdade, fraternidade. Tudo que a carta, que a ONU copiou lá do Evangelho. Então, eu sou ministra de direitos humanos. Então, eu não tenho um outro Deus para seguir, a não ser Jesus Cristo. Então, eu não tenho vergonha da minha fé. E depois tem uma outra coisa. Vamos aqui, já que estamos falando de fé mesmo. Se eu sou templo do Espírito Santo, escuta só.
Se ele reside aqui, eu sou um avatar. E agora tá tão legal falar de avatar, porque os adolescentes começaram a entender essa história de avatar. Quando tu falava assim, eu sou o templo do Espírito Santo, é difícil pra galera jovem entender. Então eu falo assim, eu sou um avatar. Isso aqui é um avatar. E ele mora aqui, ele me usa. Então, se eu sou templo do Espírito Santo, ele mora aqui, como é que eu vou entrar no meu gabinete e vou dizer assim, ó, tu fica aí de fora, porque agora eu vou entrar só o corpo. Não tem como. Não tem como deixar Jesus lá fora. Ele mora aqui. Então, assim, eu não tenho vergonha de manifestar a minha fé, porque a minha fé, ela é incrível, ela é linda. O cristianismo é lindo, o cristianismo é extraordinário. O cristianismo é direitos humanos, o cristianismo é dignidade da mulher. Então, é isso. E acaba se confundindo e não tem como me policiar e cristianismo é amor ao próximo e eu fui convidada pelo presidente para cuidar do próximo e pronto, estou lá cuidando do próximo. Como que foi isso para a senhora de forma pessoal, ministra? Assim, a senhora sempre cresceu com essa mentalidade de que a política ela é uma extensão também, né, uma forma de fazer diferença, que a senhora poderia contribuir, ou foi, às vezes foi um clique, foi um momento, assim, porque a gente sabe que ao longo, né, da história da igreja em geral, a gente teve aí um recolhimento dos cristãos em várias esferas, né? O recolhimento da própria religião para a vida privada, até que aos poucos a gente agora está se abrindo à vida pública, entendendo que as outras esferas, né, os negócios, as artes, a política, a família, a educação, ela é também um local para a expressão da nossa fé, dos nossos valores. Então, como que foi para a senhora, assim, pessoalmente, né? Olha, Antes mesmo da senhora ser Alicia, tem uma pergunta aqui da Marcele, do Mato Grosso do Sul, que ela pergunta como foi esse convite para ser ministra e como que a senhora entendeu que a senhora poderia contribuir, sendo também cristã. Os meus heróis bíblicos são todos políticos. E engraçado que até mesmo quando eu conto história infantil, eu sou contadora, eu sou evangelista de criança. Eu estou ministra, mas eu sou evangelista de criança. E não vejo a hora de me aposentar e voltar para a sala de aula, voltar para o Ministério Infantil, sentar no chão, contar historinha. E todos os meus heróis bíblicos, eles eram políticos. Quando eu falo de Daniel, quem era Daniel? Quando eu conto a história de Daniel, as pessoas só lembram de Daniel na cova dos leões. Mas quem era Daniel lá no reino? Daniel, ele tinha um papel político no reino. E ai do reino se Daniel não estivesse lá. E Daniel começou muito cedo. E aí, quando eu converso com o GAP, e eu chamo muita atenção do GAP pela idade de Daniel, a influência de Daniel muito cedo no governo, né? Então, assim, Daniel influenciou o governo muito cedo, com muita inteligência. Aí, quando eu falo de José, que é um outro herói bíblico, José era um político. José foi governador. E ai do povo de Deus se não fosse José. Então, assim, os meus heróis bíblicos, eles eram políticos. Então, por que não ser cristão? Por que não ser servo e ser político? Aí a gente vai para outros heróis. Próprio Moisés. Moisés, a liderança dele era uma liderança de governança, era uma liderança política. Ele era o homem escolhido por Deus para governar, para liderar o povo. Então não tem essa coisa de separar. Eu sou cristã só para adorar dentro do templo. Algumas pessoas foram chamadas para contemplar, para adorar. Talvez eu quisesse ser só adoradora. E olha, eu tenho uma inveja de quem é só adorador, porque assim, esse período que eu estou no governo, e que às vezes eu não tenho tempo de ir na igreja, e eu tenho que assistir culto muito online, e eu não assisto culto online só agora na pandemia, eu estou muito nessa há muito tempo, porque por causa da exposição, às vezes quando eu vou num culto, eu atrapalho o culto. Mesmo que eu sento lá no último banco, eu tenho que andar com segurança, eu chamo atenção, então às vezes eu não vou no culto para não constranger a igreja, né? Eu tenho uma saudade da igreja. Vocês não têm ideia o que é a igreja. Eu tenho uma saudade do templo, eu tenho uma saudade da cantina do cachorro quente da igreja. Eu tenho saudade do ambiente, sabe, um espaço. Eu acho que agora que a gente está na pandemia, todo mundo começou a sentir como é gostoso o espaço. O nosso espaço do templo, ele é extremamente gostoso. Por mais que a gente tenha problema, que a gente briga, que a gente tem confusão entre nós, é muito bom a igreja. A igreja, meu Deus, ela é especial.
Mas eu gostaria muito de ser isso, só adoradora, ou ser só contadora de história na igreja, ou ser só levita. Mas eu fui chamada para uma coisa diferente. E o meu papel nos últimos 30 anos tem sido isso. Eu sou serva em outro front. Eu sou serva em uma outra seara. E vocês do GAP me conhecem. Eu sempre encarei o meu trabalho como missão. Eu nunca entendi que eu estava lá na Câmara apenas para desenvolver um cargo. Eu sempre entendi que o meu trabalho lá na Câmara era um ministério. Como eu entendo agora que meu trabalho à frente da pasta do Ministério de Direitos Humanos, ele é uma função pública, mas eu também entendo que é uma vocação, é um chamado, porque eu sei que eu faço além da minha obrigação. Hoje, por exemplo, eu fiz uma ação hoje que eu fico assim pensando, eu não sou chamada só para cumprir obrigações. Hoje eu acordei, hoje está frio aqui em Brasília, acordei 6 horas da manhã para ir ver os médicos decolarem. Os nossos médicos hoje, as Forças Armadas enviou médicos do Brasil inteiro para a Amazônia, que eles vão cuidar da saúde dos índios em áreas isoladas. Eu não tinha obrigação nenhuma de acordar às 6 horas da manhã para ir abraçar esses médicos. Mas, assim, isso não está na atribuição de uma ministra. Mas eu sou tão grata ao que eles estão fazendo. Eles vão largar suas famílias por 15 dias, eles foram convidados. As Forças Armadas perguntou, do quadro das Forças Armadas, quem é médico, enfermeiro, dentista, que nesse período de pandemia poderiam doar 15 dias de suas vidas em áreas isoladas. Cara, eles vão correr risco de pegar pandemia, deixar o conforto de suas casas, entrar num avião de carga, um desconforto tão grande aquele avião, cheio de remédio, vão descer em Manaus, já desceram em Manaus, vão pegar um outro avião pequeno para São Gabriel da Cachoeira, vão entrar em barcos e vão para o meio da floresta, sem comunicação, 15 dias, para cuidar dos índios brasileiros. Eu saí daqui de casa às 6 horas da manhã para abraçar esses médicos. E para dizer a eles, eu só não orei. Porque aí eu dizendo, eu sou Estado, agora eu estou aqui como Estado. E vai que a imprensa pega e eu abraçando, orando por ele. Mas eu chorei. Então, assim, eu consigo entender. E eles foram gratos por eu ter ido lá. É uma ministra de Estado reconhecendo. E ali eu não vi ali o papel só do servidor. Ali eles estavam com coração. Então, assim, eu entendo que muitas vezes eu atuo como ministra, não só como ministra, mas como mãe, agregadora. Por isso que eu acho que, mesmo nesse cargo, eu tenho desenvolvido também um papel vocacional, um papel de chamado e de conciliar. E eu tenho aqui comigo algumas pessoas, tipo assim, a Viviane, que também é do GAP, né? Muitas vezes a gente tem sido, nesse ministério, conciliadoras. Nós temos sido chamadas para conciliar. Nós temos algumas áreas de conflito no Brasil. Áreas de indígenas em conflito, disputa territorial, áreas de quilombo com conflito, áreas com ciganos. E o nosso ministério tem ido fazer um papel de conciliador. E é para isso que Deus nos chamou. Então, a gente acredita que mesmo no cargo público, nós podemos desenvolver um chamado vocacional. Com certeza, acho que a senhora está fazendo justamente esse papel, né, que Cristo nos deixou de sermos sal e luz na sociedade. Então, a gente agradece o trabalho da senhora, de toda a equipe, porque realmente quão valioso é, né, que Deus tenha dado essa oportunidade para a senhora para abençoar tantas pessoas. E aí, vai falando de avião, né, ministra, recentemente também, nessa questão da pandemia, o Brasil, né, através do governo federal, né, do Ministério da Senhora, em parceria com outros ministérios, ele repatriou 21 mil brasileiros que estavam ilhados em outros países e se encontravam em situações bastante delicadas. E, né, eu li um pouco sobre o papel da igreja nessa ajuda, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a igreja, porque às vezes a igreja, né, principalmente o evangélico, igrejas evangélicas, né, principalmente algumas denominações,
causam, às vezes, alguns escândalos, e a gente tem visto muito ataque, né, à fé em geral, mas eu queria que a senhora falasse agora do lado positivo, de como que essas igrejas têm ajudado, principalmente na parte né, da mulher, do abuso sexual, do morador de rua, combate às drogas, agora nessa questão do imigrante, né, daquele que estava por fora, né, o brasileiro que estava fora do seu país. Como que tem sido a igreja, né, em relação aos direitos humanos? Doutora, o Estado é laico. Esse princípio a gente tem que respeitar, e eu sou uma das que mais tem brigado pela laicidade do Estado. O que é a laicidade do Estado? Vamos falar de uma forma bem ampla, assim, para as pessoas entenderem. A laicidade do Estado é o seguinte: o Estado não pode interferir nas atividades de uma igreja, de uma religião. É a não interferência do Estado. E também a não interferência da religião nas atividades do Estado. Mas os dois podem trabalhar juntos, os dois podem desenvolver ações juntos, cada um respeitando o seu limite, mas trabalhar juntos pelo bem do povo. Por exemplo, eu sou cristã, eu não perco a minha fé, mas não tem nenhum ato administrativo meu que tenha a religião lá. Vocês podem pegar todas as nossas portarias, todos os decretos que eu assinei com o presidente, as leis que assinei com ele, as portarias, os atos normativos por mim editados, publicados. Dá uma olhadinha se algum deles tem a religião. Ou então todos os meus atos administrativos, todas as minhas ações e as políticas públicas que eu desenvolvo, que eu criei, o que eu trouxe agora como novidade. Tem alguma que é religião? Não. Eu sou gestora, eu conheço o meu papel e o meu limite como gestora pública. Há uma diferença muito grande entre eu ter fé, eu ser apaixonada pelo Cristo da minha vida, pelo Senhor de minha vida, e na hora de eu assinar uma portaria e um ato normativo, e não trazer para ali a interferência da igreja. Mas, quando necessário e oportuno, trazer a igreja para a parceria. Por exemplo, na repatriação dos brasileiros. O Itamaraty já trouxe mais de 23 mil brasileiros que estavam fora durante a pandemia. Brasileiros que estavam trabalhando fora ou viajando, e a pandemia chegou e eles não puderam voltar. Você sabe que muitos países se fecharam, os aeroportos se fecharam. Nem podem entrar, nem podem sair. E nós tínhamos brasileiros em lua de mel, em viagem, em turismo, em trabalho. E aí os hotéis nesses países também fecharam. E o que aconteceu? Brasileiros começaram a ficar na rua. Em alguns lugares, nós não tínhamos um corpo consular, não tínhamos embaixada, não tínhamos nenhuma instituição brasileira para acolher. E esses brasileiros começaram a ficar na rua. Os países estão fechados. E o frio lá, em países totalmente frio. O que a gente fez? Como é que nós vamos buscar esse povo? O Brasil tinha o dinheiro para fretar o avião? Tinha. Nós queríamos ir buscar na hora? Queríamos. Mas como é que o avião ia entrar no país? Se o país estava fechado para voo? Não era uma questão da gente não ter o dinheiro. A gente tinha o dinheiro para buscar. Mas o espaço aéreo estava fechado. Foi aí que nós tivemos a iniciativa de Aí a gente buscou, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. A cidade de Lisboa, assim de brasileiros nas ruas, com a mochila nas costas, mala nas costas e os hotéis fechados. Aí a gente ligava para uma igreja batista Lagoinha, lá em Lisboa. Vocês podem acolher brasileiros que estão na rua? Podemos. Assembleia de Deus de Lisboa, pode acolher? Podemos. O que aconteceu? Nós mobilizamos igrejas evangélicas brasileiras que têm filiais lá em Lisboa e os pastores começaram a buscar as pessoas na rua. Mas isso aconteceu em Lisboa, isso aconteceu em diversas cidades do mundo. A igreja brasileira, eu não sei se vocês que estão nos assistindo, sabe? A igreja evangélica brasileira está no mundo todo. Nós temos denominações que estão em mais de 100 países no mundo. Igrejas brasileiras, de origem brasileira, que estão em mais de 100 países do mundo. Eu vou citar uma, que é a Universal, por exemplo. Já citei Lagoinha, vou citar uma, Universal. A Igreja Quadrangular, por exemplo, que são igrejas conhecidas. A Assembleia de Deus está em mais de 100 países. Então, a gente ligava lá numa cidade do interior, por exemplo, na África.
Tem uma igreja brasileira lá? Tem. A gente ligava, o pastor falando em português. Ia lá na rua onde tinha um brasileiro, sem hotel, perdido, e pegava o brasileiro e levava para a sua igreja. Aí, vocês estão vendo? É isso que aconteceu no mundo todo. Agora, aqui internamente, nós temos mais de 2.600 abrigos de idosos. E aí, o Estado, na hora da pandemia, gente, nós tínhamos que cuidar dos abrigos. Nós temos o dinheiro para mandar para a conta do abrigo para comprar imediatamente comida. Mas não é só isso, a gente precisava ir lá ver como é que estão os abrigos. Nós, no nosso ministério, não tem servidores. O que a gente fez? Nós fizemos, junto com Pátria Voluntária, um acordo com uma grande igreja no Brasil. Essa igreja está em todas as cidades do Brasil. Nós demos a lista dos 2.600 abrigos, olha só. Essa igreja adotou os 2.600 abrigos, fez campanha interna, está indo nos 2.600 abrigos levar cobertor, kit de higiene, álcool, água sanitária, máscara, para manter o abrigo limpo durante a pandemia. Porque a comida nós estamos mandando dinheiro, mas o kit de higiene. Mas além de levar, estão levando um questionário para saber como é que está o idoso, quantos tem, fazendo um censo. Se eu tivesse que contratar o IBGE para fazer isso, ia demorar 2 anos o censo. A igreja está indo com carinho fazer um questionamento. Tá o que aqui? A igreja com amor. Você está entendendo? É um Estado laico, mas dá para a igreja. Aí essa igreja disse para nós, para mim e para a Michele, nenhum abrigo vai ficar para trás. E sabe o que aconteceu? A gente descobriu com essa igreja abrigos que nem o Estado sabia que existia. Abrigos no fundo de quintal, que estavam com a documentação errada, e por estar com a documentação errada não tinham se cadastrado no município. Então, assim, em alguns países do mundo, aconteceu uma coisa horrível durante a pandemia. O governo esqueceu dos abrigos. Então, todo mundo passava em frente aos abrigos, estava tudo quietinho lá dentro, todo mundo achava que estava tudo bem. Daqui a pouco começaram a sentir um cheiro forte. Um cheiro forte, quando foram abrir os abrigos, os velhinhos estavam mortos lá dentro. Aqui no Brasil, a gente se antecipou. Nós estamos visitando os abrigos de idosos com a igreja. Aí a gente tem um outro público, os abrigos de criança. Aí a gente chamou uma outra igreja e nós pedimos, olha, os abrigos de idosos já tem essa grande igreja cuidando. Vocês cuidam dos abrigos de criança para nós? Cuidamos, ministra. E olha, Alexia, as igrejas estão fechadas. Imagina se elas estivessem abertas nesse momento de pandemia. Aí agora a gente tem os conselhos tutelares e a gente precisa mandar para todos os conselheiros nas EPIs. Aí a gente chamou agora uma outra grande igreja e falamos, cada cidade vocês têm uma igreja? Temos. Vocês podem cuidar dos nossos conselheiros tutelares? Podemos. Semana que vem eles vão cuidar dos nossos conselheiros tutelares. Isso é a igreja em parceria com o Estado. A igreja já está fazendo muita coisa e agora está nos ajudando. E agora tem uma outra coisa. A Amazônia, nós temos as cestas básicas. O governo comprou 320 mil cestas básicas. Como chegar? A FUNAI é um órgão pequeno. Como chegar lá em tudo que é lugar em tempo rápido? Porque se deixássemos só na mão da FUNAI, ia demorar 3 meses para a comida chegar. E a fome não espera. Chamamos todas as missões que a igreja já tem aí no Brasil, e cada um com seu barquinho, Sociedade Bíblica do Brasil, as igrejas presbiterianas, todas as agências missionárias estão enchendo seus barquinhos de graça, sem cobrar nada, enchendo seus barquinhos e levando a comida na Amazônia para nós. Isso é parceria. O Estado continua laico? Continua. A mesma coisa aconteceu com moradores de rua, com todos os públicos vulneráveis. Nesse momento de pandemia, nós só conseguimos cuidar de todo mundo porque a igreja evangélica veio conosco. Esse é um dos exemplos. Eu podia ficar aqui horas falando quanta coisa a igreja evangélica está fazendo. E quer que diga uma coisa? Tem igreja que diz o seguinte, não precisa fazer publicidade não, nós vamos fazer, mas não fala nosso nome não, ministra. Estão nos ajudando muito a cuidar do povo.
Emocionante, né? Parcerias são Eu choro, né? porque é muito emocionante, eu choro. Aí, tem muita igreja católica vindo também, tem também, sabe, Alex, tem que reconhecer comunidades espíritas vindo também. Então, assim, a religião no Brasil, ela é muito importante. Os movimentos religiosos no Brasil, todos eles nós precisamos tirar o chapéu para eles. Eles fazem um trabalho social incrível no Brasil. Entender, igual a senhora falou, né, que o Estado laico é aquele que acolhe essas religiões, né? Não é um Estado laicista que vai afastar e vai perseguir esses movimentos. E parcerias como essa são preciosas e alcançam a todos, né? Agora, uma pergunta para a senhora, ministro, foi que a senhora falou recentemente que o Brasil tem vivido a maior violação de direitos humanos nos últimos tempos. Por que a senhora pensa sobre isso e quais foram os fatores que fizeram que a senhora afirmasse sobre essas violações? Durante a pandemia, eu tenho uma interpretação, mas eu quero voltar um pouco atrás. Eu entendo, Alex, e você como professora de direitos humanos, eu tenho certeza que você vai concordar comigo, a gente precisa falar para o Brasil que corrupção é violação de direitos humanos. Tá? E a gente tem feito essa discussão com o Brasil, de que nos últimos 20 anos no Brasil, imperou a corrupção como nunca. A corrupção foi o carro-chefe dos últimos governos nessa nação. E a gente tem dito que a corrupção é violação de direitos humanos. Aí a gente vem para a questão da pandemia. O que a gente estava vendo e o que a gente tem visto, e hoje, inclusive, em Santa Catarina, ocorreram prisões, está acontecendo batidas policiais, operações policiais no Brasil inteiro, já com o dinheiro da pandemia. E naquela reunião, não sei se você deve estar se referindo àquele áudio daquela reunião, eu estava muito brava naquela reunião, sabe, Alexia? E o Brasil tem que entender um pouco que eu estou cuidando dos vulneráveis, o nosso ministério está cuidando da coordenação dos vulneráveis, das mulheres, dos idosos, das crianças, dos prematuros, dos indígenas, dos quilombolas. As imagens estavam chegando para mim, imagens de idosos apanhando, imagens de mulheres sofrendo, e eu fui para aquela reunião porque ali a gente ia discutir o pós-pandemia. E eu estava muito triste porque eu estava vendo já muitos casos de corrupção usando o dinheiro da pandemia, o desvio. Eu já estava sabendo, em 22 de abril, os jornais já estavam noticiando o tanto desvio, máscaras que custavam centavos, sendo comprado por dezenas de reais, desvio de dinheiro de respirador. Então eu estava falando assim, é uma grande violação de direitos humanos. Eu estava me referindo à corrupção e também a alguns atos de alguns gestores. Atos absurdos, você deve ter visto idosos sendo presos, mulheres sendo algemadas, o uso abusivo de algemas, que tu sabe que é violação de direitos humanos, o uso abusivo de algemas, prisões de trabalhadores desnecessárias. E aí eu estava me referindo àquilo, mas estava me referindo também, por exemplo, até igrejas sendo fechadas, cultos com 5 pessoas sendo transmitido ao vivo e sendo interrompido. Uma celebração com 5 pessoas não coloca ninguém em risco. Funerais sendo proibidos de ser feitos. Funerais de pessoas que não tinham nem comprovação que era coronavírus. O direito do sepultamento, o direito da despedida. Então, o que eu estava falando? Uma série de violação de direitos. E direitos não podem ser violados. E aí, então, o que eu queria ali? Gente, daqui a algum tempo, Alexa, eu acho, tá? É uma posição pessoal, que talvez daqui 2 anos, quando tudo passar e que todo mundo se assentar, muita gente vai querer reparação de direitos. Porque esse período aqui ninguém estava pronto para a pandemia. O que aconteceu é que a pandemia pegou todo mundo despreparado. Inclusive nós, eu sou advogada, nós operadores de direitos, nós nunca discutimos uma preparação para um momento como esse. Como o Brasil, Alexa, nunca teve guerra, a nossa geração nunca viveu guerra, a gente nunca viveu uma pandemia, nunca vivemos o horror. Nós nunca nos preparamos para um momento como esse. Então, o que aconteceu? Todo mundo quebrou a cabeça, foi uma batição de cabeça, e nessa batição de cabeça, o que eu vi? Direitos fundamentais foram violados. Eu tinha que dar aquele grito. Tem muito direito sendo violado, mas muito, Alexia, tem muita coisa que aconteceu. Então, eu acredito que nós estamos vivendo 3 meses de violações de direitos fundamentais, e a gente vai ter que conversar sobre isso.
Sim, principalmente também agora essa questão da liberdade de expressão, né, Vinícius, que tá muito, é um tema muito quente no país. Como a senhora vê essa questão da liberdade de expressão, a própria definição da liberdade, os limites? Pois é, Qual que é a Alexia. opinião? Eu estou sendo processada por 4 partidos por causa daquela minha fala. E quem viu a minha fala, viu que ela foi recheada de muita emoção e eu estava num lugar fechado, entre os meus pares, e expressando a minha indignação. Puxa, Alexia, se eu não posso entre os meus pares. Claro, Alexia, que se eu fosse falar publicamente, eu falaria de uma outra forma. Mas ali, eu ser processada, porque eu estava entre os meus pares, pessoas que acreditam em mim, confiam, eu me expressei, talvez com um pouco mais de fervor, eu ser processada, por ter expressado com mais fervor. Que país é esse, Alexia? Que tu não pode expressar o que tu pensa. Então, assim, eu estou realmente muito preocupada que esse nosso direito que a gente conseguiu com tanta luta, a liberdade de expressão. Então, se eu for condenada, Alexa, e eu virar um mártir, eu ser condenada por ter expressado numa reunião fechada, com fervor, o que eu penso, que eu penso que estava tendo violação de direitos e que eu queria punição. Talvez eu exagerei quando eu falei, eu quero, inclusive, se a punição for prisão, seja quem for que está violando, eu quero a prisão, seja quem for. E eu vou pagar um preço por isso, porque eu me expressei o que eu estava sentindo. Então, assim, Alexia, eu não violei nenhum direito de ninguém, eu apenas expressei. E é muito ruim. E aí, esse é o meu exemplo. Mas se a gente pegar o exemplo de outros aí, Alexia, pessoas sendo processadas tão somente porque manifestou expressão. Nós não temos no Brasil crime de opinião. Nós estamos indo para um caminho muito perigoso, Alexa. Você sabe o que eu estou falando. E eu estou muito preocupada com a tua geração, menina. Me permita falar, menina. Eu já estou aí com estou indo com meus 57 anos de idade. Eu já paguei o meu preço pela liberdade, eu fui para a rua, eu lutei, fui de movimento estudantil, eu lutei pela liberdade, para deixar para essa geração, para a tua geração, um país de liberdade de expressão, e agora a gente está tendo um retrocesso muito grande, e eu estou muito preocupada com isso, muito preocupada. Engraçado que quem está querendo cercear a nossa liberdade eram os que diziam ser defensores da liberdade. Está tendo muita confusão no Brasil e a gente vai precisar repensar alguns valores, todo mundo vai ter que dar um freio, um passo atrás, para a gente poder avançar 10 passos, entendeu? Uhum. Ministra, eu acho que a gente vê a sensibilidade da senhora na fala, nas emoções e a preocupação que a senhora tem, né, com os mais vulneráveis, com aqueles que são, né, de grupos minoritários. Então, eu acho que isso é muito louvável e essa é uma preocupação digna. Mas eu queria saber da senhora o que a gente pode fazer para ajudar, para fazer com que o país ele siga num caminho rumo à liberdade, né, defendendo valores principais, defendendo a liberdade de expressão. É não se silenciar. É não se silenciar ainda. Porque se a gente se silenciar agora, eles vão nos calar. Então, é a gente usar o direito que nós temos. Ainda é direito. E se é direito, vamos fazer uso desse direito. É deixar as nossas vozes serem elevadas. E a gente ainda tem, como nós temos direito, a gente tem como se manifestar de forma criativa, sem violar outros direitos. Eu tenho muito medo do radicalismo, tá, Alexia? Eu tenho muito medo do radicalismo, eu tenho muito medo do que está acontecendo em algumas manifestações fora do Brasil e também no Brasil. Por anos, vocês do GAP me viram e vocês estiveram comigo lutando por direitos. Eu nunca quebrei nada, eu nunca bati ninguém, eu nunca xinguei. Eu fico muito brava, mas eu nunca ofendi uma pessoa diretamente. Eu sempre me levantei contra um sistema. Eu sempre me levantei contra uma ideologia. Mas mesmo os meus opositores, eu os abraço. Eu vou contar assim, uma pessoa, me permita,
usar o exemplo de uma pessoa que eu amo e fui muito criticada por várias vezes declarar publicamente meu amor por ele, e acho que ele não vai ficar bravo aqui não, por eu falar isso, porque o nosso amor é público e privado, é público e privado. Privado eu falo porque eu e ele, a gente se fala todo dia por WhatsApp, e eu amo. É o líder do movimento gay, um dos maiores líderes, que é o Tony Reis, né? Eu tenho um amor pelo Tony, mas é um amor, assim, da gente estar em várias mesas, defendendo posições contrárias, com muita veemência. Ele é veemente, ele é extremamente inteligente, briguento, no bom sentido, aguerrido. Eu também sou aguerrida, mas da gente descer da mesa e da gente se respeitar. E da gente se abraçar. E de se abraçar, que uma vez até uma pessoa disse, você tem amor demais por Tony. Pô, é pecado ter amor demais? E tenho amor por ele. Ele tem 3 filhos adotivos, sou apaixonada pelos meninos dele. Vi esses meninos crescer. Ele é casado com outro homem e acompanho a família ali, fico olhando aquelas crianças crescerem, já estão adultos, os meninos, né? E o Tony me respeita. E quando tiver que me criticar, ele me critica. Mas quando tem que me aplaudir, ele me aplaude publicamente. E é assim também. Então, mesmo quando a gente pensa diferente, é possível a gente pensar diferente, a gente defender pontos de vista diferentes, a gente ir para uma briga no plenário, no papel, a gente defender posições diferentes, sem um enfiar a faca no outro. Sem derramar sangue. Isso é tão importante, né, ministra, quando a senhora fala isso, principalmente de respeitar a opinião, né, divergente. No Brasil, por exemplo, que às vezes a gente vê uma certa vertente para polarização, e agora com os protestos ao redor do mundo, né, a luta pelos direitos também, mas muitas vezes trazida com a violência física, né, com dano ao patrimônio, com incêndio, né, tantas lutas que às vezes a causa ela é até digna, né? Mas muitas vezes ela é carregada dessa violência. Eu queria saber da senhora como que, se a luta pelos direitos, ela precisa ser necessariamente violenta, e como que a gente pode, então, conquistar esses direitos e chamar a atenção dos nossos governantes de forma pacífica, respeitando a opinião alheia, né? Tem pessoas que não haja danos. Olha, Alexa, tem pessoas que discordam de mim, mas nós não somos mais aquele ser primitivo, o ser da caverna, que para conquistar tudo tinha que matar, era matar ou morrer. Eu acho que o ser humano chegou a um grau de civilidade que dá para discutir muita coisa no diálogo. Especialmente quando nós somos a mesma pátria, somos irmãos, estamos dentro do mesmo território. Quando a gente fala talvez de uma guerra, de uma nação contra outra, talvez aí o meu discurso muita gente não concorde. Mesmo assim, eu creio que é possível o diálogo sempre. Eu sou defensora, eu vou defender sempre a conciliação como arma. Sempre, sempre, sempre. E se eu for convidada para ir para o confronto físico, eu recuo, eu me entrego, eu vou desertar. Serei desertora desse exército. Pode até me prender agora. Pode me dar voz de prisão agora. Para o confronto, para a violência, eu não vou não. Não vou não, porque eu fui chamada para uma outra luta, tá? O meu fronte é outro. É o direito, é a fundamentação teórica, é o diálogo, é o amor e é a oração. Tanta coisa a gente consegue na oração. Eu prefiro gastar meu tempo orando do que brigando na internet. E estou muito preocupada com alguns crentes aí, tá? Eu tenho visto mais palavra de amaldição de crente do que de bênção. Tá, crente? Tá dado o recado aí. Então, o que acontece? Eu ainda acredito, especialmente da mesma pátria. Eu não consigo ver na mesma pátria irmão matando irmão, irmão batendo irmão por ideologia. É tão ridículo isso. Se eu e a esquerda queremos um Brasil próspero e em paz, porque eu vou me matar? Se eu quero a paz, se a esquerda fala que quer paz, a direita fala que quer paz, por que tem que se matar para ter a paz?
Paz é ausência de morte, paz é ausência de violência. Não tem lógica se os dois dizem que quer a paz e tem que se matar para ter paz, por que não pode ter paz sem morte? Não tem lógica isso. Se os dois dizem que querem uma nação próspera, por que eu tenho que destruir patrimônio para ter prosperidade? Destruição de patrimônio não é sinônimo de prosperidade. Então, é umas coisas loucas. O que eu tenho visto é disputa de poder, é querer o poder tão somente pelo poder. E o que eu vejo também é o seguinte, é a falta de compreensão, Alexa, do que seja democracia. O que é democracia, querida? Democracia é a alternância de poderes. E isso é a graça da democracia. É a democracia que eu preguei, a democracia que eu quero viver. A alternância de poderes. Neste momento, houve uma alternância de poderes. Nós estamos no poder. Oba! Então, deixa a gente exercitar o poder. Deixa a gente exercer o poder. Então, mas eles não aceitam a alternância de poder. Eles não aceitam essa coisa linda da democracia, que foi essa alternância. Daqui 4 anos eles voltam. Se a gente não der certo e a população não nos quiser no poder, tem a urna. Espere a urna, espere esse processo da eleição, que é o processo legítimo democrático, mas não aceitam a alternância de poder, então vamos fazer um movimento de resistência e o tapetão. E o tapetão para eles inclui-se a violência, a destruição do patrimônio. É muito ruim, cara. Por exemplo, essa última semana, Alexa, eu estou ilhada. Eu estou falando com você escondida com a minha filha. Eu estou escondida hoje, eu e minha filha. Desde terça-feira que a nossa vida virou uma confusão. Eu acho que você viu que meus dados pessoais foram vazados, né? Eu não merecia isso, não. Vazaram o nosso endereço, a nossa conta, os nossos telefones. E o meu telefone, Alex, é um telefone que eu tenho desde 2000, 2002. É um telefone que meus índios lá na aldeia têm, sabe? E todo mundo sabe que esse é o telefone que as mães, quando têm bebê gêmeos, e que são obrigadas a sacrificar, é esse telefone que elas ligam para mim. Esse telefone aqui, todas as aldeias têm, quando uma criança está doente, liga para mim. E esse telefone está desligado desde terça-feira. É o telefone que todos os missionários do Brasil, nas aldeias, nos quilombos, têm. É o meu contato de comunicação com o povo. E eu tive que desligar porque vazaram o meu telefone da minha filha e a gente recebeu imagens de como vão matar, de como vão estuprar, mandaram imagens para mim de como vão empalar minha filha, de como vão decapitá-la, mandaram a imagem de como vão decapitá-la e de como vão enfiar um pau nela e como vão empalá-la. Isso é democracia? E aí, como está tendo protesto aqui em Brasília ontem, hoje, a Polícia Rodoviária Federal, que me dá proteção, acha que eu seria alvo desses antifascistas e que o meu ministério, como é o primeiro da esplanada, e está lá, Ministério da Mulher, e eu sou a fascista mãe, porque o Bolsonaro é o fascista pai e eu sou a fascista mãe, e eles acham que eu sou alvo, então, e como meu endereço foi vazado, eu estou escondida. Eu não mereço. Eu podia hoje estar andando agora à tarde com a minha filha, né? Inclusive para comprar um novo telefone, ela está querendo muito sair para a gente comprar um novo telefone para ela poder falar. Ela é uma jovem, tem uns amigos, quer botar o WhatsApp dela, mas não pode sair, nem para ir ali no shopping comprar um novo telefone. Isso é democracia? O que eu fiz para ser ameaçada de morte o tempo todo? Tudo bem, eu escolhi ser ministra do governo Bolsonaro. E ela? O que ela fez? Ser filha de Damares, que crime ela cometeu para ser ameaçada o tempo todo de morte? Então, assim, eu acho que está tudo errado. E o que eu faço mesmo de mal? Eu cuido de criança, eu cuido de idoso. O que a minha pasta faz de mal? A gente cuida dos vulneráveis. A gente está trabalhando tanto, Alex. A minha equipe tem dormido 3, 4 horas por noite. Nós estamos nessa
coordenação de combate à pandemia, nós estamos trabalhando tanto, cara, eu estou rouca. A gente tem trabalhado tanto porque a coordenação das ações para os vulneráveis ficou com o nosso ministério. Nós estamos trabalhando, sabe o que não tem ideia, o que é a logística para a comida chegar lá na ponta. Esse é um país continental. Nós temos ainda 58 municípios que não tem uma agência bancária, um correspondente bancário. Você não tem ideia o que é montar uma logística para um barquinho chegar nessa cidade com dinheiro. Não adianta só eles se cadastrarem. Mas como se cadastrar se lá não tem internet? E por que não tem internet? Porque não tem energia elétrica. Como não tem internet se não tem nem energia elétrica? E você sabe o que é, a dificuldade que é levar o dinheiro? E como é que eles viviam antes? Eles pegavam o barco, iam na cidade mais próxima que tinha energia e sacavam. Só que essa cidade está isolada, não deixa ninguém entrar. E onde é que eles vão sacar? Então somos nós que temos que pensar que barco nós vamos pôr o dinheiro para levar. Só que para levar esse dinheiro no barco, tem os piratas. Na Amazônia tem pirata que pode roubar o barquinho e colocar um servidor público em risco. Tu não tem ideia a loucura que é. Então nós estamos dormindo 3, 4 horas por noite. E aí eu sou ameaçada porque eu sou fascista. Então assim, que democracia é essa? É essa democracia que eles querem? Ameaçar uma mulher de 56 anos que tem uma filha, expor o endereço dela e mandar todo mundo vir quebrar a casa dela? Não sei. Ministra, nós queremos que nos compartilhamos a dor da senhora, pedimos para que Deus abençoe a senhora, guarde a vida da senhora, da sua filha, da sua casa. E nós sabemos que o Senhor, ele é que guarda, né? Se em vão vigia a sentinela se o Senhor não guardar a sua casa. Nós cremos que o Senhor tem sido com você e continuará sendo, vai restituir tudo aquilo que foi roubado, guardará a senhora por onde a senhora for, em nome de Jesus. Amém. E nisso nós temos pouquinho tempo agora, eu sei, tá acabando. Ficar aqui conversando agora. Para mim, então, é um grande privilégio, mas a nossa live daqui a pouquinho vai encerrar. Eu queria só lembrar a todo mundo que nós estamos também, aqui tem um link na biografia do GAP, desse perfil, que conduz a Pátria Voluntária, né, a plataforma de voluntariado, para quem quiser contribuir, né, e ajudar também para que essas ações possam chegar a outros lugares. Então, por favor, se você tiver condições de ajudar também nessa questão, e também seguir, né, o GAP, atuar nessas ações, às vezes criar um grupo aí na sua cidade, no seu bairro, para que você possa se envolver nos assuntos da cidade, também ser usado por Deus para transformar vidas. E a gente queria finalizar, então, ministro, né, com as suas considerações finais, primeiramente agradecendo a sua participação, o seu tempo, né, se a gente também puder ajudar a senhora em alguma coisa, a senhora também pode contar com a população, com o povo brasileiro. Tenho certeza que a senhora é uma ministra muito admirável pela força, né, pela garra, pela ousadia, pelo trabalho que vem desempenhando. E o povo tem orado pela senhora, temos certeza que as coisas vão caminhar para melhor. Então, deixa para a gente suas considerações finais. Deixa sim. Que a gente possa encerrar. São duas coisas que eu quero falar. Primeiro, que a pandemia vai passar. Está difícil para todo mundo, mas se tiver alguém aí do outro lado que já perdeu alguém, receba meu abraço. Está difícil, nós não estávamos prontos para essa pandemia. Eu sei que dói para todo mundo. Eu lamento tantas mortes, lamento mesmo. Receba o meu abraço, eu me solidarizo com todas as famílias que já perderam alguém. Mas tudo isso vai passar. E eu acredito que a gente vai sair dessa uma nação mais forte, mais fortalecida. Nós vamos ter que rever políticas públicas, a legislação, nós vamos ter que rever algumas prioridades no Brasil. Eu acredito que vai ser o exercício do dia a dia, nós vamos ter que ir para uma reconstrução de pátria. Aguenta firme, tudo isso vai passar. E eu quero um recado para o GAP, que o GAP se mantenha nessa sentinela. E da gente fazer, GAP, uma grande discussão sobre a garantia de direitos. A gente não pode baixar a guarda. Essa discussão, a gente ampliar essa discussão para jovens de todos os lugares do Brasil. A garantia de direito, a gente tem que manter essa vigilância, a proteção dos direitos. E a gente não baixar a guarda. Porque isso é democracia. E movimentos como o GAP, eles são necessários, muito necessários. Quantos discípulos saíram do movimento como o GAP? E eu agradeço a Deus pelo trabalho de vocês, mas vamos ampliar as nossas tendas. Este é um momento importante. Nós estamos em guerra. A democracia está correndo risco, sim.
mas de outra forma. Vocês entenderam o que eu quero falar. Então, nos ajude a ampliar essa discussão, a busca pelo direito e a manutenção e garantia dos direitos. Obrigado, GAP, por tudo que vocês estão fazendo. E as pessoas que entraram agora, que não estão entendendo, acompanhe aí ó, o link do GAP, acompanhe o trabalho do GAP. Esses jovens estudiosos extraordinários que fazem um trabalho de leitura, base teórica. Eles não ficam buscando aí memes para se guiarem, não. É leitura, é conteúdo. São doutores e pós-doctor nesse grupo aí, fazendo há anos um trabalho teórico de fundamentação na garantia e ampliação de direitos. Obrigada por terem me trazido a esse espaço e obrigado, GAP, por tudo que vocês já fizeram e pela parceria. Desafio aceito, ministra. Nós estamos aqui para servir o Brasil e, né, com as ferramentas que o Senhor tem nos dado, contribuir também para abençoar a nossa nação. Ministro, nós agradecemos muito, muito, muito sua presença, o seu tempo, que Deus abençoe a senhora, abençoe a vida, dê prosperidade bíblica para a senhora, para que a senhora continue tendo essa força, essa garra e muita saúde para desenvolver esse ministério tão importante para todos nós brasileiros. Nós temos muita admiração pela senhora, pelo trabalho que toda a equipe vem desenvolvendo. Muito, muito obrigada. Obrigada. Vamos só dá um sorrisinho aí para a gente encerrar essa live. Tchau, tchau, Gabi, tchau todo mundo. Um abraço. Obrigada, ministra. Essa live vai ficar salva aqui. Depois também, quem quiser pode conferir no nosso perfil. Temos outros vídeos também do GAP, dos seus programas, sobre diversos temas da sociedade para abençoar a sua vida. Até mais. Tchau. Tchau.